Esse é um culto especial, é um culto que para nós cristãos é muito importante, porque é o culto em que a gente pode festejar o dia em que a vitória aconteceu, a vitória do Senhor Jesus, que foi essencial para toda a humanidade. Não foi só importante para o povo judeu, para o povo que Deus escolheu, mas foi necessário e importante para toda a humanidade. E é com isso que a gente vai dar sequência e terminar com a nossa série de mensagens, a série que fala de Jesus, que é o Salvador de todo mundo. E nessa manhã, como é um culto especial, as crianças vão continuar aqui conosco, e pelo que eu entendi, vai ter uma atividade especial, certo? Mais para o final do culto, em que elas também vão participar aqui do evento. Então vou pedir para os pais, para as crianças também segurarem um pouquinho, que depois dessa reflexão a gente vai então ter esse momento especial também com elas. E eu gostaria então de pedir para que os irmãos, as irmãs possam abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 24, versículo de 1 a 12. E esse mesmo trecho está também no boletim que você recebeu agora na entrada, na primeira página. Este é o relato das pessoas que acompanharam esse evento tão importante que foi a ressurreição de Jesus. E lá diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Irmãos e irmãs, esse é o relato das pessoas que viram esse evento tão importante. E eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito, primeiro, dessas testemunhas que acompanharam esse evento. O primeiro grupo de testemunhas foram as mulheres. O trecho começa nos mostrando que no primeiro dia da semana, ou seja, num domingo, provavelmente pela manhã, essas mulheres foram então ao sepulcro, ao cemitério, e elas foram prestar uma homenagem para aquilo que elas tinham preparado na própria sexta-feira.
elas acompanharam o enterro de Jesus na sexta-feira. Esse corpo de Jesus tinha sido colocado no sepulcro, e isso a gente pode ver em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 53, dizendo: então, no caso aqui, José de Arimateia, desceu o corpo de Jesus, envolveu o corpo de Jesus em lençóis de linho e colocou num sepulcro, ou seja, no cemitério, que era cavado numa rocha. Ninguém havia sido colocado naquele sepulcro, e esse então era o dia da preparação dos judeus, e estava para começar o sábado. As mulheres tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, seguiram José de Arimateia, foram no sepulcro, viram Jesus ser colocado naquele local, e aí elas foram para casa preparar os perfumes para prestar aquela homenagem e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, no domingo, logo cedo, elas se reuniram num grupo e foram justamente prestar homenagens a Jesus. Mas quando elas chegam lá, aquela grande pedra que tinha sido usada para tampar aquele sepulcro já não estava mais lá, estava deslocada, e não tinha ninguém lá dentro, não tinha nada lá dentro. E isso deixou elas perplexas, aquele cenário. Não tinha uma explicação para tudo aquilo que tinha acontecido. E além disso, de repente, do nada, aparecem dois homens com roupas brilhantes e fazem a seguinte pergunta: por que vocês procuram aqui no cemitério, no lugar de mortos, aquele que está vivo? Mais para frente, nos relatos, a gente vê que esses dois homens eram anjos. Lá no versículo 22 e 23, as mulheres identificam esses dois homens como mensageiros de Deus. E logo que elas escutam esses dois homens que apareceram de repente, elas se abaixam com medo, talvez primeiro pelo fato deles terem aparecido da forma que apareceram, talvez pela aparência deles, que tinham roupas brilhantes, talvez também por serem homens que poderiam estar lá dando uma bronca no grupo. O que vocês estão fazendo aqui? Mas esses homens, eles vêm com uma mensagem que é totalmente impensável. Ele não está aqui. Ele foi ressuscitado. Deus ressuscitou este homem dos mortos. E aí eles entram com aquilo que Jesus mesmo tinha dito a respeito dele. Lembrem-se do que eu lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Lembrem-se do que ele ensinou durante todo o ministério dele. Eles fizeram referência aqui a Lucas, no capítulo 9, versículo 22, quando Jesus estava ensinando os discípulos, ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres na lei, depois seja morto e ressuscite no terceiro dia. Mais tarde, também no ministério de Jesus, quando já estava terminando, ele estava chegando em Jerusalém, ele parou o grupo de discípulos, chamou à parte, Lucas capítulo 18, versículo 31, e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. Tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão, baterão nele e o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então essa mensagem daqueles dois mensageiros para aquele grupo de mulheres, dizendo: ele não está aqui, aponta
para aquilo que é o tema central dos evangelhos da Bíblia. O tema central do evangelho de Lucas: Jesus. Ele é o Salvador do mundo. A gente fala Salvador, por que isso? Né? Estávamos conversando agora há pouco aqui na salinha, antes de começarmos o culto. Por que Salvador? A Páscoa, ela é uma festa judaica, a princípio. Por quê? Porque ela celebra o dia da 10ª praga do Egito. A 10ª praga do Egito foi quando Deus enviou um anjo que passaria pelo Egito, que estava dominando a nação judaica. Ele passaria pelo Egito e ele mataria todos os primogênitos, tanto homens quanto de animais. E quem tivesse na sua porta da casa, nos umbrais, né, da porta, tivesse marcado sangue, seria poupado. Páscoa significa passar sobre, ser poupado, ser salvo. Então, quando a gente fala que Jesus salvou, é que Jesus nos poupa do juízo, da morte e da condenação. Da mesma forma que aconteceu o juízo com o povo judeu, também conosco vai acontecer o juízo, mas em Jesus nós podemos ser poupados. Nós somos poupados. Por isso a gente fala que Jesus é o Salvador. E essa é a mensagem central que aqueles 2 anjos estavam tentando falar para aquelas mulheres. Ele não está aqui, ele ressurgiu. Lucas também, no seu evangelho, no início, capítulo 2, versículo 32, diz que Jesus seria luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Gentios são aqueles que não são judeus, e para a glória de Israel, ou seja, para aqueles que são judeus, o seu povo. Capítulo 3, versículo 6, diz que Jesus e o seu ministério e a sua ressurreição seria para toda a humanidade ver a salvação de Deus. Vamos voltar, então, para o nosso cenário aqui. A gente teve, então, as mulheres que foram testemunhas oculares daquilo que tinha acontecido. Elas então veem toda aquela cena, elas ficam espantadas, perplexas com aquilo que viram, então elas resolvem voltar do sepulcro e elas então vão falar do que viram, do que aconteceu, para os 11 discípulos. Eles escutam aquele relato e eles julgam aquele relato, aquilo que as mulheres estavam dizendo, como loucura. E essa reação inicial deles mostra que eles não tinham qualquer expectativa de rever Jesus depois que Jesus tinha morrido. Eles reagiram de uma forma bem racional, bem cética. Ué, como é que pode? Jesus morreu? O discurso das mulheres tratava de questões que o próprio Jesus tinha falado a respeito. E um desses discípulos, Pedro, ele escuta aquilo e aí ele pensa assim, puxa, vai que, né? Vai que é verdade isso daí. Aí ele resolve checar. Bom, vamos ver se é verdade. E aí ele sai correndo, vai para aquele cemitério, vê que a pedra não estava mais lá na frente do sepulcro, entra lá dentro
e olha as faixas de linho, sem nada dentro das faixas. E para ele aquilo é o suficiente. Se alguém tivesse roubado o corpo, provavelmente teria levado as faixas e o corpo tudo junto embora. Talvez de imediato Pedro não tenha acreditado naquilo, mas o texto diz que ele se afastou e ele voltou admirado com aquilo que tinha visto. Gostaria de fazer uma reflexão com as irmãs, com os irmãos aqui, de como a gente encara esses 3 grupos de testemunhas que a gente vê no texto. O primeiro grupo foi das mulheres. Para variar, são aquelas que normalmente veem a atuação de Deus, né? Sentem Deus agir. Elas viram com seus próprios olhos o que Deus tinha feito, porque Jesus tinha sido enterrado e agora ele não estava mais lá. Elas também viram os mensageiros do próprio Deus falar com elas e explicar aquilo que tinha acontecido. Então esse é o primeiro grupo de testemunhas. O segundo grupo são os 11 discípulos. Os 11 discípulos caminharam com Jesus, viveram 3 anos com ele, escutaram tudo aquilo que ele tinha ensinado, mas na hora reagiram de uma forma totalmente irracional. Mulheres, puxa vida, vocês não estão bem com o que aconteceu com Jesus, né? Um milagre assim, desse jeito, talvez é difícil de acontecer, né? E o terceiro grupo, na verdade o terceiro exemplo de testemunho é o do próprio Pedro. Ele escuta aquilo, ele pensa, vai que? De fato, foi isso que Jesus ensinou, né? Ele disse que ia ressurgir e tal, terceiro dia, talvez não passou 3 dias completos, passou um pouco menos, mas talvez essas mulheres aí que estão falando essas coisas desse jeito, assim, todo, né, emocional, talvez elas estejam exagerando, mas eu vou lá ver o que é aquilo. Vamos ver se é verdade o que elas estão dizendo. E eu acredito que a maioria de nós, eu me incluo também, a gente tem um pouquinho, talvez, esses 3 aspectos das testemunhas na nossa vida, né? Talvez em alguns momentos na vida a gente tenha visto Deus agir assim, né? Deus falar de forma tão clara. Talvez na nossa vida a gente tenha visto alguém contar alguma coisa para nós, a gente tenha lido algumas coisas e desconfiado. Difícil acontecer, né? E a terceira opção na nossa vida é a gente escutar alguma coisa, ler alguma coisa e dar espaço. Dar espaço para o milagre. Dar espaço para Deus ter feito aquilo que fez. E eu acho que o relato que a gente está lendo hoje na Bíblia tem muito a ver com essa terceira opção, a opção de Pedro. Porque esse texto bíblico, ele nos deixa numa situação onde a gente precisa se posicionar, se a gente vai ser cético, igual os discípulos, ou se a gente vai acreditar na possibilidade vai que é verdade, né? E a gente então tentar entender melhor o que isso tudo significa.
Gostaria de ir um pouco à frente nos próximos minutos de reflexão nessa terceira opção. Vai que é verdade. E queria convidar então você para, junto comigo, a gente pensar nos desdobramentos do que foi esse relato. O sepulcro vazio, ele tem um significado muito forte. Da mesma forma que a cruz tem um significado muito forte, da mesma forma que a manjedoura onde nasceu Jesus tem um significado muito forte. E, primeiro, porque aponta para que Deus agiu de uma forma sobrenatural. Em Atos 2, 24, diz: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então essa notícia da Páscoa, esse evangelho significa isso, notícia, e ele tem esse significado de que a morte foi vencida. Cantamos aqui, né? Jesus não estava no cemitério. Jesus não estava no sepulcro. Ele ressuscitou. Então, a princípio, a Páscoa não se trata do que necessariamente as discípulas, os discípulos de Jesus viram, mas o que tinha acontecido com o próprio Jesus. Deus o ressuscitou. O segundo aspecto do sepulcro vazio, a gente falou um pouquinho no domingo passado, é que o corpo de Jesus não foi simplesmente ressuscitado. Jesus recebeu um corpo diferente, um corpo incorruptível, igual fala na Bíblia, um corpo não perecível, que não tem data de validade. No termo teológico, Jesus foi ressurreto, no lugar de ressuscitado. E Pedro se deu conta disso porque ele tinha visto acontecer uma ressurreição, a ressurreição de Lázaro, que é irmão de Marta e Maria. Lá em João capítulo 11, conta essa história, e no relato de João, quando Jesus chamou Lázaro de fora da sepultura, Lázaro levantou, o morto saiu, mas ele estava com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto coberto com um pano. E aí Jesus teve que pedir para alguém ajudar ele. Falou: tirem as faixas e deixem ele ir. Só que não foi isso que aconteceu no caso de Jesus. O corpo de Jesus não tinha só ressuscitado, ele tinha sido ressurreto. Por quê? Quando Pedro vai ver, se ele só vê uma série de linhos enrolados, mas não tinha nada lá dentro. Então alguma coisa diferente tinha acontecido com aquele corpo. Em terceiro lugar, o sepulcro vazio nos conecta com a cruz. O corpo que as mulheres tinham visto ser retirado da cruz, ser colocado no sepulcro, tinha um significado para aquilo acontecer. A cruz foi o lugar do sofrimento. A cruz foi um sofrimento que Deus tinha permitido que Jesus passasse. Ele até pede, né? Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E esse sofrimento da cruz representou o sofrimento necessário para que a humanidade pudesse ser liberta do mal e do pecado. Então Jesus precisou passar pelo sofrimento para depois ser levado para o sepulcro.
Deus então aprova esse trabalho de sofrimento de Jesus na cruz, quando, depois de 3 dias, o liberta da morte. Né? Lá em Atos 10, a partir do versículo 40, Deus, porém, ressuscitou a Jesus no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Atos 10, versículos 40 a 43. Temos a mensagem do sepulcro vazio, agora a gente tem também os ressignificados que a Páscoa traz para nós. E um deles é em relação ao poder da morte. A Páscoa nos faz olhar para aquela situação da morte de Jesus. As mulheres que foram prestar aquelas homenagens a Jesus com perfumes, para elas era isso que restava fazer. Jesus estava morto, só restava ir lá no sepulcro prestar homenagens. Homenagens pela separação, homenagens por aquilo que Jesus tinha sido, pela diferença que ele tinha feito na vida delas. Restava saudades. Mas elas se deparam, quando chegam pela primeira vez, na primeira homenagem que vão prestar para Jesus, com uma pergunta que deixou elas fora de centro, fora do eixo. O que vocês estão fazendo aqui se ele está vivo? Então a homenagem pela separação precisou ser ressignificada por elas. A homenagem da separação, as saudades, precisava ser substituída pela espera. Espera pelo reencontro, que poderia acontecer a qualquer momento. Justamente acontece no capítulo seguinte em Lucas, na estrada de Emaús, quando a gente conversou no domingo passado. Então a Páscoa de Cristo nos leva a uma nova perspectiva sobre a morte. A morte deixa de ser a separação perpétua. A morte passa a ser um período de afastamento, no lugar do afastamento definitivo. As saudades têm um prazo. Segunda coisa importante para a gente ressignificar é quem é Jesus. Jesus não é só um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Não. Jesus passa a ser o Senhor Jesus. Ele tem poder sobre aquilo que a humanidade, ao longo da sua história inteira, não tem capacidade de vencer, que é a própria morte. Atos 5, versículos 30 a 32. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, surpreendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos seus. Então esse é o relato sobre a ressurreição de Jesus. Em Filipenses 2, de 6 a 11, embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 6 a 11. E o terceiro aspecto dos ressignificados da Páscoa é justamente olhar para o futuro. Cantamos isso também, né? Da mesma forma que as mulheres que foram prestar aquelas homenagens precisaram repensar que não era mais uma questão de sentir, de prestar homenagem, de sentir saudades, mas que a qualquer momento Jesus poderia voltar, a mesma coisa vale para nós hoje também. Estamos na iminência de um reencontro com o próprio Jesus. Também estamos na iminência de um reencontro com todos aqueles que Jesus chamou para si. Seus discípulos, os nossos irmãos que já estiveram aqui na igreja e já se partiram. Isso está para acontecer em breve. E Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala muito a respeito dessa questão da ressurreição e das implicações disso. Uma das coisas, por exemplo, que ele diz é que se Jesus Cristo não ressuscitou, a gente é muito infeliz de estar pregando isso todos os domingos, né? Que isso é um fato histórico, onde tiveram testemunhas, isso de fato aconteceu e por isso nós precisamos seguir nossa caminhada da fé cristã. A partir do versículo 51 ele diz: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cantamos hoje. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Essa é a última pregação da série a respeito do Evangelho de Lucas. A série que tem o título Jesus é o Salvador de todo mundo. E queria apenas fazer um desfecho para ela, no sentido de entendermos que o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos foram escritos por esse homem com muito empenho para que ele representasse, para que ele escrevesse tudo aquilo que as pessoas viveram e viram da forma mais real possível, da forma mais fiel possível. O começo do livro de Lucas diz exatamente isso.
Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha a certeza das coisas que te foram ensinadas. E é nessa ideia que Lucas justamente escreve o relato da Páscoa, para que nós também temos certeza dessas coisas que nos foram passadas até hoje. O relato da ressurreição de Jesus está descrito nesse texto e também descrito nos outros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, com muito cuidado e de uma forma mais fiel possível, por testemunhas que viveram aquilo, por testemunhas que andaram com Jesus, por testemunhas que viram tudo aquilo, tomando todo o cuidado para que aquilo que foi escrito fosse a realidade dos fatos. E é por isso que a gente diz que o Evangelho é a verdade. Tiveram diversas tentativas para que se contassem outras histórias, mas essa é a verdade. É um relato fidedigno e verdadeiro. A ressurreição de Jesus aconteceu. E ela é algo verdadeiro. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós existimos. É por isso que a gente não desiste da nossa fé. É por isso que tantos cristãos, ao longo da história, resistiram e persistiram em continuar pregando essa mensagem. Com isso, a gente encerra o nosso momento aqui de pregação e encerramos com um momento de oração. Daí, na sequência, Pastor Lucas, vou pedir para que ele possa subir para dar sequência no nosso momento especial aqui de Páscoa. Sim, Deus, te agradecemos, Pai, pela tua mensagem. Te agradecemos porque o Senhor permitiu que diversas pessoas pudessem ver o Senhor ressurreto. Te agradecemos porque esse fato histórico transformou a sociedade e a humanidade e traz para nós perspectivas totalmente novas e diferentes em relação àquilo que nos aflige, àquilo que nos prende, em relação a questões que nos tiram o sono, nos tiram e nos colocam em situações tão difíceis, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nós temos a libertação em Cristo Jesus. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Aquele que veio, sofreu por nós numa cruz e foi resgatado pelo Senhor da morte. E aquele que é o nosso exemplo de fé. E é isso que a gente quer comemorar no dia de hoje. Te agradecemos. Amém.